Então, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o discurso direto e o discurso indireto, ok? Vamos ver aqui alguns detalhes do discurso direto, principalmente. Bom, o discurso direto. Os verbos no presente do indicativo. Pode ser verbo fica, então. São os verbos no presente. Eles vão aparecer, geralmente, normalmente, com os verbos no presente do indicativo. Pontuação característica. Bem, a pontuação no discurso direto geralmente aparece o travessão e os dois pontos. Por exemplo, quando o personagem irá falar, vai ter a fala do personagem, então vai aparecer o travessão. Os dois pontos para ter a pausa e a continuação da fala. Então, vamos ver a presença desses dois sinais. Os verbos de elocução: falar, perguntar, afirmar, responder, indagar, replicar, argumentar, pedir, implorar, comentar, exclamar, etc. Então, o que é o verbo de elocução? É aquele em que o personagem irá fazer a elocução, a fala. Por exemplo, como é uma dica aqui que eu vou te dar para que você não esqueça de verbo de elocução. Um locutor, de uma partida de futebol, ele está fazendo o quê? Falando, não é isso? Ele fala, ele pergunta, ele exclama. Então, o verbo de elocução é o verbo que geralmente o personagem ali, no caso, um exemplo do locutor, ele fala, ele exclama, ele pede, ele implora, ele comenta, certo? Vamos ver aqui um exemplo de uma frase no discurso direto. A clara do ovo dentro d'água tomava forma e o grupo gritava: "E você vai viajar este ano, Dulce?" Quer dizer, você pode observar aí que houve a fala dos personagens, no caso aqui o grupo, Houve a fala, houve aqui a palavra falada, do personagem dentro do texto, dentro da frase, certo? Esse são os exemplos do discurso direto. Vamos ver aqui o discurso indireto. Bem, os verbos geralmente no pretérito imperfeito do indicativo: ficava, havia, ausência de pontuação característica. Então o verbo aqui vai para o pretérito, que é o passado, ficava, havia. E não vai haver a pontuação característica, como nós vimos no discurso direto, que é o travessão, os dois pontos, a exclamação, certo? Então elimina-se os dois pontos, e o travessão. Só repetindo aqui. Introduz a fala da personagem por meio de alguma palavra, geralmente que ou se. Vai usar o que ou se para introduzir a fala no início da fala, certo? No início da frase. Ocorrem mudanças nos verbos em alguns pronomes em decorrência da mudança de tempo da narrativa. Então vai ocorrer algumas mudanças, do verbo ao decorrer do tempo da narrativa, Como será feito a narrativa, em que tempo? Nós vamos ver aqui um exemplo, para ficar mais claro esse assunto. O discurso indireto, a clara do ovo dentro d'água tomava a forma de um navio e o grupo gritava que Dulce iria viajar naquele ano. Então aí você já vê que está vendo uma narração. Não está vendo fala de personagem, não tem pontuação característica, houve uma narração. Então o texto está sendo narrado por uma terceira pessoa que não está aparecendo aqui, mostrando quem é que está falando, tá bom? Então essas são as dicas do discurso direto e o discurso indireto. Então até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau.